espécie exótica Heterópia glomerosa, porífera calcária. Como foi dito, eu sou orientada pela professora Michele Clautal, co-orientada pelo doutor Rodolfo Leandro Nascimento, e a minha orientadora acadêmica é a professora Andréia Junqueira. Bem, as bioinvasões marinhas ocorrem quando espécies colonizam novas regiões geográficas onde não ocorriam naturalmente, principalmente transportadas por ação antrópica e geralmente pulando uma ou mais barreiras de dispersão, físicas ou climáticas. Para conseguir chegar a esses novos locais, muitas vezes essas espécies têm a ajuda de vetores, como, por exemplo, água de lastro, bioincrustação, aquacultura e aquariofilia. Mas esses vetores apenas ajudam essas espécies a chegar nesses novos ambientes. Uma vez que elas estão lá, elas precisam se estabelecer. E para isso, elas precisam se adaptar a novas condições ambientais, como, por exemplo, variação da temperatura, da salinidade, da sedimentação, interações ecológicas, como competição ou predação, e também reprodução, como parceiros para a reprodução sexuada ou tempo de vida larval. E uma vez estabelecidas nesses novos ambientes, elas podem também causar consequências, como, por exemplo, alterações nas interações ecológicas, alterações nos serviços ecossistêmicos prestados e também redução da biodiversidade nativa, podendo incluir espécies de interesse socioeconômico. Alguns exemplos mais conhecidos de bioinvasões marinhas estabelecidas e com consequências na costa brasileira são o coral-sol, que compete por espaço com espécies nativas, e também o peixe-leão, que é um predador de espécies nativas sem predadores evidentes. Mas, para outros grupos, às vezes pode ser um pouco mais difícil classificar uma espécie como exótica, pela ausência de uma linha de base completa, que são os inventários de espécies que ocorrem nas localidades. Então, isso pode dificultar afirmar se uma espécie estava lá anteriormente ou não. Por exemplo, o filoporífera, que é composto por animais têxteis e filtradores, cuja principal sinapomorfia é o sistema aquífero, e é um conjunto de canais pelos quais a água passa de forma unidirecional, com a ajuda do batimento dos flagelos de células chamadas de coanócitos, e um dos principais serviços ecossistêmicos fornecidos é justamente a filtração da água. Dentro do filoporífera, apesar da linha de base não tão completa, foi possível classificar 3 espécies como exóticas na costa brasileira. Todas elas pertencem à classe calcária, que são aquelas cujas espículas são feitas de carbonato de cálcio. Essas espécies são Paralysula magna, Cicetusa raschífera e Heterópia glomerosa. Ao analisar a distribuição dessas espécies ao redor do mundo, nós podemos ver que todas elas têm suspeita de possível origem no Indo-Pacífico, apesar de Paralysula magna ter a sua localidade tipo no Rio de Janeiro e também estar presente no Mediterrâneo e no Atlântico Nordeste. Já a Cicetusa raschífera tem a sua localidade tipo no Mar Vermelho, também está presente em outros pontos do Índico, e a Heterópia glomerosa tem a sua localidade tipo na África do Sul, é amplamente distribuída no Indo-Pacífico e também ocorre na costa brasileira. Já analisando a distribuição dessas espécies na costa brasileira, nós podemos ver que Paralysula magna tem uma distribuição de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, e Cicetusa raschífera apresenta uma distribuição do Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Então, elas estão restritas ao sul e sudeste do Brasil. Heterópia glomerosa, ela apresenta uma distribuição mais ampla. Então, ela vai de São Paulo ao Ceará, estando tanto no sudeste quanto no nordeste. Heterópia glomerosa é o nosso objeto de estudo, com possível origem no Indo-Pacífico, e foi detectada no Brasil pela primeira vez em 2005, em Angra dos Reis. Desde então, ela se tornou muito comum e chegou até o Sudeste e o Nordeste, principalmente substratos artificiais em áreas portuárias e de tráfego de embarcações. Além disso, nós conseguimos ver nessa árvore que os espécimes do Brasil agruparam com os espécimes do Índico. Por esses motivos, Heterópia glomerosa foi classificada como exótica por Clautal e colaboradores. Por isso, o objetivo desse trabalho é estudar a possível influência do ambiente na dinâmica populacional da espécie exótica Heterópia glomerosa, ao longo do tempo, em 3 locais
ambientalmente distintos na costa brasileira. Os objetivos específicos são estudar a dinâmica populacional de heterópia glomerosa ao longo de um ano em Salvador, Arraial do Cabo e Angra dos Reis, investigar se e quais fatores abióticos poderiam afetar a dinâmica populacional de heterópia glomerosa, investigar se fatores bióticos poderiam afetar a dinâmica populacional da espécie e caracterizar a composição da comunidade bioincrustante circunvizinha da espécie. Com isso, a nossa área de estudo incluiu 3 pontos da costa brasileira: Salvador, Arraial do Cabo e Angra dos Reis. Eles são ambientalmente distintos por diversos fatores, mas os que eu trouxe para ressaltar aqui são a temperatura da água do mar. Salvador, estando no Nordeste, tem maior influência da corrente do Brasil, que é uma corrente de águas quentes, então apresenta temperaturas médias maiores. Arraial do Cabo está na região de influência da ressurgência da água central do Atlântico Sul, então apresenta águas mais frias. E Angra dos Reis, apesar de poder sofrer influência da ressurgência, eventualmente aparece como um local com temperatura intermediária entre Arraial do Cabo e Salvador, além de ser o local que ela foi detectada pela primeira vez. Há também diferença da precipitação entre esses locais na literatura, com Salvador sendo considerada o local com maior precipitação e Arraial do Cabo com menor precipitação. Os fatores ambientais foram analisados de acordo com as suas médias mensais, de junho de 2022 a maio de 2023, considerando tanto o mês da contagem quanto o mês anterior à contagem, para poder incluir possíveis delays de resposta da espécie. Todos esses dados foram obtidos por satélite nas plataformas Copernicus Marine Service e Giovanni da NASA. Os fatores abióticos analisados foram temperatura superficial da água do mar, precipitação oceânica, o KD, que é o coeficiente de atenuação difusa, que ele nos dá informações das partículas em suspensão na água, funcionando como um proxy de turbidez, e o fator abiótico foi a concentração de clorofila A, que vai nos dar informações sobre a produtividade primária desses locais. A dinâmica populacional foi quantificada de julho de 2022 a maio de 2023, bimestralmente, por sua vez, e em todos os 3 locais foi pré-definida uma área com o indivíduo de heterópia presente e foram quantificados os indivíduos da totalidade dessa área. Esses dados foram padronizados para indivíduos por metro quadrado. Somente em Arraial do Cabo, em novembro de 2022, que não há dados por causa de uma tempestade que impediu o tráfego de embarcações. Todos esses dados foram colocados em uma matriz e para caracterização dos fatores ambientais foi feita uma análise de componentes principais, que é a PCA, e uma matriz de correlação, e para verificar o efeito desses fatores ambientais na dinâmica populacional, foi feito um modelo linear generalizado misto, GLMM. Já para verificar a relação entre a dinâmica populacional, as localidades e as estações seca e chuvosa, foi feito um modelo linear generalizado, um GLM. Todas essas análises foram feitas no RStudio. As análises da comunidade circunvizinha também ocorreram bimestralmente, de julho de 2022 a maio de 2023, junto às contagens. Então, foram realizadas fotografias subaquáticas para considerar a presença e ausência de indivíduos em um raio de até 15 centímetros de distância de indivíduos da espécie. Nós podemos ver um exemplo aqui com o indivíduo central e alguns dos organismos que podem ser vistos ao redor dela nessa imagem. Esses dados foram planilhados. Além de novembro, para Arraial do Cabo, em janeiro também não obtivemos fotografias, porque a câmera quebrou, infelizmente. E também em julho de 2022, em Salvador, não foram encontrados indivíduos, então, infelizmente, não obtivemos fotografias. Com os nossos resultados, nós podemos observar, primeiramente, a variação dessas variáveis ambientais ao longo do tempo em cada local. Então, como esperado, Salvador apresentou maiores temperaturas e Arraial do Cabo menores, e Angra dos Reis ficou num local de interseção, e então nós conseguimos perceber que, ao longo do ano, houve variação tanto da temperatura quanto da precipitação nos 3 locais. Como também houve variação do KD e da clorofila A nos 3 locais. Porém, outro ponto interessante de ressaltar é que o KD e a clorofila A variaram de formas muito similares em todas as 3 localidades, o que pode indicar uma correlação entre as variáveis. E isso pode ser visto na matriz de correlação. Nesse círculo amarelo, nós conseguimos ver que o KD e a clorofila A têm uma forte correlação positiva significativa.
E também um outro ponto interessante de se observar nessa matriz é que muitas outras variáveis apresentam essa correlação forte e significativa, com círculos maiores e mais escuros, e também a precipitação do mês anterior e do mês da contagem tiveram correlação negativa, com o círculo avermelhado, com o KD do mês da contagem. Isso também pode ser observado na nossa PCA. Então, nós conseguimos ver que, além da correlação, há colinearidade entre essas variáveis ambientais. Mas um ponto interessante de se observar também é justamente a caracterização ambiental dessas localidades em função das variáveis. Então, Salvador agrupou aqui um pouco mais distante de Angra dos Reis e Arraial do Cabo, apresentando condições ambientais mais distintas, principalmente por maiores valores de temperatura, clorofila A e KD, e menores valores de chuva e menores quantidades de chuva. Enquanto isso, Arraial do Cabo está no lado oposto, com os menores valores dessas variáveis. E Angra dos Reis ficou no espaço de transição entre os dois locais. Como nós podemos observar, essas variáveis tiveram muita colinearidade. E, por isso, foram escolhidos os componentes principais 1 e 2 para poder representar o efeito delas na dinâmica populacional. Dessa forma, como o componente principal 1 e 2 não são correlacionados matematicamente, o nosso modelo não vai ser saturado, como seria com a colinearidade das variáveis ambientais, mas ainda assim, como nós podemos ver, juntando os dois componentes principais, quase 80% da informação, da variação de todos esses fatores é mantida nos componentes principais. Então, nós conseguimos avaliar essa variação sem saturar o nosso modelo. Uma vez que nós vamos usar os componentes principais, nós podemos identificar os pesos de cada uma dessas variáveis nos componentes principais. Então, o componente principal 1 teve como principais fatores a temperatura, a concentração de clorofila A e o KD, todos do mês da contagem e do mês anterior, mas o KD teve principalmente influência do mês anterior, como a gente consegue ver, tanto pelo peso maior quanto com a maior diferença entre o mês anterior e o da contagem na PCA em comparação com as outras variáveis. Já o componente principal 2, ele teve maior influência da precipitação do mês da contagem anterior e também do KD do mês da contagem. Já com os resultados da dinâmica populacional, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que as escalas desses gráficos são diferentes. Enquanto a escala de Angra dos Reis vai de 0 a 18 indivíduos por metro quadrado, as escalas de Arraial do Cabo e Salvador vão de 0 a 0,8 indivíduos por metro quadrado. Então, nós conseguimos ver que Angra dos Reis, além de apresentar uma maior quantidade de indivíduos, também apresentou maior variação ao longo dos meses de contagem, variando desde os menores valores próximos a 4 indivíduos por metro quadrado em março de 2023, até os maiores valores encontrados em setembro de 2022. Setembro também foi o mês com maior quantidade de indivíduos em Salvador. Essas diferenças ambientais também foram observadas na nossa GLM. Então, é possível perceber que o local teve grande efeito na variação da dinâmica populacional e bastante significativo. Enquanto isso, nós também conseguimos ver que Angra dos Reis foi bastante distinta dos outros dois locais, apesar de apresentar uma maior variação. Enquanto isso, as estações seca e chuvosa não apresentaram efeito significativo, e a gente consegue ver isso justamente pela sobreposição da variação de cada estação. Já falando a respeito do efeito desses fatores ambientais em heterópia glomerosa, somente o componente principal 1 teve um efeito significativo sobre a densidade populacional. E como nós podemos ver, esse efeito ele foi negativo. Como componente principal tem como as principais variáveis a temperatura, a clorofila A e o KD, nós podemos entender que, conforme essas variáveis aumentam, a densidade populacional de heterópia glomerosa tende a diminuir. Então, apesar de heterópia glomerosa ter apresentado uma tolerância à amplitude térmica, estando presente tanto em meses com 21 graus Celsius em Arraial do Cabo e em meses com 32 graus Celsius em Salvador, com a correlação negativa, nós conseguimos ver que existe um limite máximo de temperatura para essa tolerância. Vale ressaltar que calazans e lana
também encontraram correlação positiva para a temperatura, comparando a densidade de ovócitos e os fatores ambientais. Em um primeiro momento, isso pode parecer positivo, pois a espécie vai estar se reproduzindo mais, mas outra possibilidade é que, justamente por estar mais estressada, ela pode estar investida em reprodução para evitar a perda de descendentes, como uma resposta ao estresse. Já a turbidez, com a correlação negativa, uma possível explicação é a sedimentação, que ela pode causar um entupimento dos poros das esponjas e iniciar mecanismos de resposta para evitar esse entupimento, que podem reduzir a capacidade de filtração da esponja e, em casos extremos, até a mortalidade. E um outro ponto interessante de ressaltar é justamente o peso maior do mês anterior do KD. Então, a gente consegue ver esse tempo do mecanismo de resposta à sedimentação. Já a correlação negativa da clorofila A pode ser explicada, apesar dela nos dar informações sobre a quantidade de carbono disponível para a alimentação da esponja, ela também pode nos dar dados sobre a matéria orgânica na coluna d'água, o que pode aumentar também a eutrofização. E como existem espécies que podem ser mais ou menos sensíveis à eutrofização na água, como as que são usadas como bioindicadores, é possível que a Heterópia glomerosa também apresente certa tolerância à eutrofização. Não apresente tanta tolerância à eutrofização. Callas e Zilana também encontraram correlação negativa entre a densidade de ovócitos e a clorofila A. Quando nós separamos o efeito dessas variáveis em cada um dos 3 locais, nós conseguimos ver que Angra dos Reis apresentou a correlação mais evidente que os outros 2 ambientes. E além dessas correlações analisadas com o componente principal 1, também houve correlação negativa com as variáveis do componente principal 2. Então, seria a precipitação do mês atual e anterior e o KD do mês atual. Isso pode ser explicado, por exemplo, pelo fato da precipitação aumentar o escoamento do continente para o oceano, que vai aumentar a turbidez da água, a sedimentação, além da precipitação também aumentar a turbulência superficial da água. Tudo isso influenciando na turbidez, com os efeitos negativos comentados anteriormente. Uma possível explicação para essa maior resposta da variação, pelo fato de Angra dos Reis apresentar maior variação e, com isso, respostas mais evidentes aos fatores ambientais, é o fato dela ter sido detectada primeiramente em Angra dos Reis, onde pode possivelmente ser o local em que ela foi introduzida na costa brasileira, estando com a sua população podendo estar mais estabelecida, quando comparada com as populações de Arraial do Cabo e Salvador, que foram detectadas posteriormente na costa, quando comparados com Angra dos Reis, além do grau de tolerância aos fatores ambientais citados também anteriormente. Já os resultados da comunidade circunvizinha foram separados em filos e morfotipos. Nós podemos observar de forma geral que briozoa e porífera estiveram presentes em todos os meses, em todas as localidades, assim como nós tivemos presença de espécies exóticas, como Schizoporella errata, Falusia nigra e Pernavirides, além da presença das outras 2 espécies exóticas de esponjas. Em Salvador, foi observada a menor variação na diversidade e composição de filos e de morfotipos, e também foi o local com maior presença de cordata, com muitas assídias. Já em Arraial do Cabo, foi observada uma maior variação na composição de filos que em Salvador, e também no único mês com 0 indivíduos em que nós obtivemos fotografias subaquáticas, também foi o único mês com presença dos filos Quinidária e Artrópoda. Já em Angra dos Reis, nós observamos a maior variação na diversidade e composição, tanto de filos quanto de morfotipos. E também no mês com o máximo de indivíduos de Angra dos Reis, que foi o máximo dos 3 locais, foi o único mês em Angra dos Reis com a presença de Artrópoda e Feofice. Angra dos Reis também foi o local que apresentou maior quantidade de morfotipos do filo Porífera. Outro ponto interessante de se analisar na variação da comunidade circunvizinha de Angra dos Reis é o fato de o local apresentar a maior densidade populacional e também a maior variedade de filos e,
O fato de o mês com a maior densidade populacional apresentar a maior variedade de filos e também grande variedade de morfotipos. Não foi o mês com a maior variedade de morfotipos, mas apresentou grande variedade de morfotipos ainda assim. Isso, em um primeiro momento, pode parecer negativo por causa de interações ecológicas, como competição, predação, o fato da espécie estar com muitas outras espécies ao seu redor. Mas, como nós podemos observar que foi o mês com maior densidade populacional, é possível que essas espécies estejam promovendo a proteção contra a predação ou facilitando a adesão de Heteropa glomerosa em substrato, ou até criando microhábitats que a protegem das variações ambientais. E esses resultados suportam a hipótese levantada por Chagas e colaboradores de que a Heteropa glomerosa possivelmente prefere ambientes com uma comunidade encrustante mais complexa. Concluindo, a população de Heteropa glomerosa de Angra dos Reis é maior e parece estar mais estabelecida do que as de Salvador e de Arraial do Cabo, provavelmente por ter sido o local da introdução da espécie na costa brasileira. A concentração de clorofila A, a temperatura superficial da água do mar e o KD foram os principais fatores a afetar negativamente a densidade populacional de Heteropa glomerosa. Heteropa glomerosa tolera pelo menos a variação térmica de 21 graus Celsius a 32 graus Celsius, e a espécie também parece ter preferência por ambientes com comunidades encrustantes mais complexas. Além disso, os dados gerados por este trabalho também ajudam a preencher as ditas lacunas preistoniana a respeito da densidade populacional, eutoniana a respeito das interações ecológicas e a hutchinsoniana a respeito da relação das espécies com os fatores abióticos sobre o conhecimento da biodiversidade, elaborados por Hortal e colaboradores. Eu gostaria de agradecer aos órgãos de fomento, aos meus orientadores, à equipe LabPor, à banca e a todos vocês presentes aqui hoje, seja no auditório do BBE ou na chamada do MIT. Muito obrigada. Vou chamar a banca, então, para sentar, né, na mesa.